Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja sempre contigo. Sempre esteja contigo. Aonde quer que você esteja, para onde quer que você vá, esteja na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, em todos os lugares. Que Deus, através do teu Santo Espírito, esteja sempre convosco e conosco também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, graças a Deus estamos aqui em mais esta oportunidade, que é o Senhor que nos concede. Quero aqui, irmãos, fazer uma reflexão, não diferentemente das outras vezes, um pouquinho mais aprofundada do texto bíblico. E aqui, irmãos, texto que se encontra no Evangelho, no Novo Testamento, em Lucas capítulo 13. Vamos ler aqui, irmãos, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 5, para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós, que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai-os, que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqui termina a leitura de hoje. Gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa narrativa do nosso irmão historiador Lucas, no capítulo 13, que nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 5, e até o 9, aliás, também, pode ser dividida em duas partes. Duas passagens, irmão, que tratam do mesmo e complexo tema, envolvendo política e arrependimento. Do versículo 6 ao 9, trata da figueira estéril. Nós temos aqui uma propriamente dita parábola. Já no versículo 1 ao 5, que é o tema de hoje, podemos chamar, irmão, de um discurso parabólico, porque Jesus lança mão de situações ou ilustrações concretas para ensinar verdades eternas. Essas duas passagens aqui falam de pessoas que foram mortas de forma violenta, a primeira do 1 ao 5, e depois de uma árvore que corria o risco de ser cortada por não produzir frutos que seriam esperados. E de acordo com a narrativa bíblica que escreveu o nosso irmão Lucas, Jesus Cristo está se dirigindo para Jerusalém. Todavia não fornece nenhum detalhe onde exatamente esse diálogo aconteceu. E a história começa quando algumas pessoas se aproximam do Senhor e lhe contam uma atrocidade cometida pelo governador Pilatos. Tal atrocidade tinha a ver com o fato do governador romano, por motivos que não são detalhados aqui na Bíblia, ordenou o massacre de alguns galileus que se encontravam em Jerusalém para oferecerem holocaustos e sacrifícios no templo. A brutalidade desse massacre foi tanto que o sangue dos galileus acabou se misturando com o sangue dos animais que eles estavam oferecendo. Infelizmente, massacres como esses não eram incomuns. Não podemos esquecer que a terra da Palestina, incluindo a Galiléia, Samaria e a Judéia, bem como toda a região costeira, estava sob uma severa ocupação romana. E os romanos geralmente deixavam as pessoas dos territórios seguirem com o ritmo normal de suas vidas, enquanto pagassem os impostos cobrados e não tivessem nenhum tipo de pensamento, sequer que fosse amistoso com as forças de ocupação. E também os povos conquistados pelos romanos eram considerados inimigos de tempo integral do império.
e estavam sujeitos a todos os tipos de brutalidade por parte do exército romano. E diante da circunstância que eu descrevi anteriormente, fica bem evidente a enorme importância de Jesus, de como Jesus iria reagir àquela informação. Certamente haviam interessados dos dois lados, judeus e romanos, em conhecer e registrar qual seria o comentário que Jesus iria fazer acerca daquela informação. Aqueles eram de fato tempos muito difíceis. Cristo poderia ter seguido a mesma atitude que encontramos no profeta Amós, capítulo 5, versículo 13. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Porém, se Jesus não dissesse nada, isso seria muito bem-vindo pelos romanos, mas o colocaria imediatamente na posição de traidor da causa judaica, por não denunciar a brutalidade das forças de ocupação romanas. Agora, por outro lado, caso Jesus denunciasse os romanos, isso agradaria os judeus, mas o colocaria na condição de um possível insurreto e fomentador de rebelião diante das autoridades, o que representava um risco para a sua própria existência. E diante dessa delicada situação, Jesus toma a seguinte decisão. Ele decide não denunciar os romanos, mas também evita ficar em silêncio, como o profeta Jeremias no Antigo Testamento. Jesus prefere falar corajosamente a verdade. E aqui, irmãos, nós vemos a resposta do Senhor, a resposta que Ele oferece. Fica claro que as pessoas que fizeram o comentário original desejavam, de alguma forma, criar algum tipo de relação entre algum pecado cometido com o sofrimento padecido. Mas no lugar de fazer uma leitura para trás, suprindo desse modo o motivo por que as pessoas haviam sido massacradas, a resposta do Senhor Jesus Cristo constitui-se numa completa surpresa. Em primeiro lugar, Jesus mostra que sabia muito bem que aquelas pessoas achavam que aqueles galileus eram mais pecadores do que outros judeus. Um julgamento muito temerário, irmão, diga-se de passagem. E Jesus prontamente denuncia essa hipocrisia, que na verdade é hipocrisia. O mesmo era verdadeiro com relação às 18 pessoas que haviam sido soterradas pelo desabamento de uma torre em Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém consideravam que perderam suas vidas no desabamento da torre como pessoas mais pecadores do que os outros habitantes. Mas o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro que nenhuma pessoa daqueles grupos era mais pecadora do que as pessoas que estavam ouvindo o que ele dizia. E Jesus termina o seu comentário afirmando que todos os seus ouvintes pereceriam da mesma maneira se não se arrependessem. Se existe alguma correlação entre o sofrimento e o pecado. Em João 9, do 1 ao 3, nós lemos acerca de um homem que era cego desde o seu nascimento. Os discípulos queriam muito saber do Senhor Jesus Cristo quem havia pecado para que aquele homem nascesse cego. Foi o próprio homem ou foram os seus pais, perguntaram os discípulos. E Jesus respondendo que não foi ninguém. Por causa dessa falsa mentalidade que temos de que o sofrimento de alguém está associado aos pecados que a pessoa cometeu ou está cometendo. Então, irmãos, efetivamente, de acordo com o Senhor Jesus, não existe nenhuma correlação direta entre pecado e sofrimento. O salmista é bem claro quanto a esta questão ao afirmar o seguinte, no Salmo 103, verso 10. Não nos trata segundo nossos pecados, e nem retribui consoante as nossas iniquidades. Da mesma maneira, irmãos, que não existe correlação direta entre pecado e sofrimento, também não existe destino, sorte e azar. Esquece, irmão, não existe isso. Jesus fala diretamente com seus ouvintes e os exorta ao arrependimento enquanto há tempo. E essa atitude do Senhor nos mostra tanto sua coragem, como também explica sua profunda rejeição pela comunidade judaica de seus dias. Eles queriam muitas coisas da parte de Deus, mas arrependimento não era uma delas. Todos os que lutam por uma causa justa tendem a pensar que a causa os faz justos. Não os faz. A causa dos judeus contra os romanos era justa, mas isso não fazia dele pessoas justas. Qualquer um que
quer enxergar o Senhor Jesus Cristo apenas como um revolucionário, precisa resolver as questões apresentadas pelo Evangelho. Jesus diz o seguinte para os seus interlocutores: vocês querem que eu condene Pilatos? Mas eu não estou falando com Pilatos. Eu estou falando com vocês. Força do mal estão trabalhando no meio de vocês. E se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos com Pilatos ou sem Pilatos. Vocês precisam se arrepender ou serão destruídos. Note, irmãos, que Jesus não ordena que eles submetam a Pilatos ou que aceitem a opressão romana. Jesus tinha um amor muito grande por aquelas pessoas que estavam diante dele e sabia que se elas não se arrependessem de seus pecados, seriam completamente destruídas. Por isso que ele nos avisa também no dia de hoje. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos exorta ao arrependimento. E o que Jesus quer nos ensinar hoje com essas palavras? Jesus, irmão, nos pede que em vez de ficarmos apenas vendo o mal em nosso redor, que possamos enxergar o mal que existe em nossos corações e que nos arrependamos desse mal. Esse mal, irmãos, em nossos corações é representado pelos atos que praticamos, como por obrigações que não cumprimos, pecados de comissão e pecados de omissão. Que possamos, irmãos, nos arrepender de todo o mal. Eu encerro com um convite mais doce que poderíamos receber, que se encontra em Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Que essa palavra tenha um bom proveito para a tua vida e que Deus continue te abençoando. Se você gostou, compartilhe e ajude-me aqui a fazer a obra de Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, se puder, erga a tua mão e receba as bênçãos do Senhor. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.